Eu não queria perder a oportunidade de agradecer a presença de todos e de todas, dizendo o seguinte: essa festa de comemoração dos meus 60 anos de luta, eu falei para Miriam Pereira, não coloca 79 anos, coloca que são 60 anos de luta. Essa festa não é uma homenagem para mim, é uma homenagem para nós mesmos que estamos aqui. Nós mesmos. Porque eu, na verdade... Obrigado. O povo brasileiro de seu guerreiro, o povo brasileiro de seu. Porque eu, na verdade, o povo brasileiro. Eu falava agora há pouco com o Hélio Doyle, que essa festa é uma festa nossa. É uma festa de uma geração, de várias gerações, da minha, que é a geração de 68. Eu falo em 60 anos, porque em 65 eu cheguei em São Paulo, cheguei antes, em 61, 62. Mas em 65 comecei a lutar contra a ditadura. São 60 anos de luta do povo brasileiro. Agora está muito na moda dizer que o nosso povo é de direita, é conservador. E eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos lembrar que o Brasil que nós vivemos hoje tem 120 anos. Esse Brasil é muito recente. Pode-se dizer que ele foi inaugurado na greve geral de São Paulo e do Rio, anarco-sindicalista que defendia 8 horas de trabalho e proibição do trabalho infantil, feita principalmente por trabalhadores e trabalhadoras imigrantes, que falavam inclusive calabrês, catalão, não falavam necessariamente português. E a Semana da Arte Moderna em 22, ou a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a revolta dos 18 do Forte, a revolta paulista, uma revolução paulista de 24 e a Coluna Prestes. Essa classe trabalhadora, ela veio junto com o desenvolvimento capitalista brasileiro se formando e viveu a metade da vida dela em ditadura. O Estado Novo, 7 anos, que era uma ditadura proto-fascista, e depois 21 anos da ditadura militar recentemente. Foi ela que mudou a história do Brasil várias vezes. Quando votou o Getúlio em 50, resistiu ao golpe de 61, apoiou as reformas de base do Jango, votou no PTB de 46 e 64. E depois do golpe votou no MDB de 74 a 89. E passou a votar não só no PT, mas numa frente política, muitas vezes de esquerda, outras vezes de centro-esquerda, e depois a última de frente ampla. 5 vezes. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje, por causa do golpe de 16 e da Lava Jato. E da prisão, do processo sumário, ilegal e político que levou o Lula à prisão. Então, nós temos uma história de luta. Foi a classe trabalhadora que conquistou na Constituição de 88 a democracia, o Estado Nacional e o Estado de Bem-Estar Social. Eles romperam o Pacto Político Democrático em 16 com a Lava Jato. Eles romperam e começaram a desmontar o Pacto Nacional, os governos Fernando Henrique, Temer e Collor. E agora sonham com um Brasil de Trump, com um Brasil de Milley, para romper o pacto social. Nós somos herdeiros dessas lutas. E nós temos uma responsabilidade histórica. Porque o momento que nós vivemos no mundo é um momento que os tambores da guerra estão batendo, como na década de 20 e 30, que o fascismo e a extrema-direita vai tomando o governo de vários países. E que a nossa soberania
está ameaçada. A democracia, a soberania e esse estado de bem-estar social. Mais grave, a nossa soberania está ameaçada por brasileiros que, na aliança com o bolsonarismo, vão aos Estados Unidos pregar a traição nacional, a intervenção dos Estados Unidos, das Big Techs, nos assuntos internos brasileiros na nossa soberania. Portanto, quando se fala do governo do presidente Lula, do terceiro governo dele, do quinto governo da nossa geração, nós estamos falando de um governo sitiado por uma conjuntura internacional que nos impõe, em primeiro lugar, a aliança política com todos aqueles que defendem a soberania, a democracia e esse estado de bem-estar social. Nós não tenhamos ilusões com relação às intenções, os objetivos do bolsonarismo. E o pior, setores da direita brasileira começam a dormir com o inimigo e apresentam o Tarcísio como se fosse uma alternativa ao bolsonarismo, como ele na verdade é o próprio bolsonarismo. Para vencer as eleições de 26, nós temos que governar agora. E todos aqui sabem que nós governamos em minoria, num parlamento onde legitimamente os partidos de direita têm 300 deputados sem bolsonarismo e sem nós, e 50 senadores. Portanto, toda vez que nós formos analisar o governo do presidente Lula, nós temos que analisar a conjuntura internacional, essa situação do Brasil. E, em primeiro lugar, apoiar o governo do presidente Lula. Apoiar o governo do presidente Lula. Cerrar fileiras com ele. Até porque, se nós olharmos a agenda do governo, esses 2 anos, e a agenda do governo para esse ano, é uma agenda que sustenta o estado de bem-estar social. E mais do que isso, conseguiu um crescimento econômico da renda e do emprego e conseguiu manter o Brasil em democracia. Nada mais importante que derrotar o bolsonarismo e começar de novo um processo democrático. Mas nós sabemos que o Brasil precisa de reformas. Mas quando nós falamos que o Brasil precisa de reforma, nós precisamos de uma maioria parlamentar. Então, talvez a tarefa tão ou mais importante de governar é os nossos partidos começarem a buscar unidade entre eles. Não é apenas a federação entre o PT, o PCdoB e o PV, não. Nós precisamos do PSOL e da Rede, nós precisamos do PDT e do PSB, nós precisamos estar todos juntos. E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia, a soberania do Estado de Bem-Estar, mesmo nos partidos de direita. Não tenhamos ilusões. Hoje não existe mais eleição nacional. Vou repetir. Hoje não existe mais eleição nacional. O Elon Musk vai à Grã-Bretanha e diz para o primeiro-ministro do país: nós vamos te derrubar. Ele vai à Alemanha e prega o apoio ao partido de extrema-direita. E em nosso país nós não podemos permitir, como infelizmente permitimos, os acampamentos nos quartéis, aqueles atentados de 12 de setembro, as provocações do intervencionismo militar, e isso desemboca no 8 de janeiro, e depois descobrimos que havia um plano de golpe. Agora, de novo, começa a se alimentar uma tentativa de trazer os Estados Unidos, o seu governo, para a disputa política no Brasil e para as eleições de 26. Por isso, mais ainda é necessário que tenhamos, primeiro, essa tarefa de unir todos os nossos partidos. Segundo, de sustentar o governo. De terceiro, de preparar. Porque o Brasil precisa mudar o seu sistema político institucional. Se vocês observarem as pesquisas de opinião pública, chega a 90% a reprovação ao Congresso Nacional. Alguma coisa está errada. É o sistema político eleitoral, é o sistema nominal, é a falta de fidelidade partidária. É essa regra de 8, mínimo de 8, máximo de 70.
Então nós precisamos pensar no sistema político eleitoral e na radicalização da nossa democracia e numa profunda reforma. O Brasil é o país mais rico do mundo hoje, porque não tem inverno. Eu tenho repetido, tem 5 países que têm mais de 2 trilhões, mais de 200 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Entre eles está o Brasil. E por que o Brasil está nessa crise permanente, esse crescimento de voo de galinha? Por causa da concentração de renda, da estrutura tributária e do capital financeiro hegemônico aliado ao agrário. É isso que nós precisamos mudar. Mas para mudar isso, precisa uma revolução política e cultural. E é essa batalha que nós temos perdido. Porque vamos lembrar que o Brasil já foi governado pelo Jânio, pelo Collor e pelo Bolsonaro. Só foi piorando a direita. E que ela depois chegou ao governo por golpes. Tentou em 61, conseguiu em 64, tentou em 16, conseguiu e depois conseguiu no Lava Jato. Se nós queremos sustentar o governo do Lula, criar as condições para mudanças no país, nós precisamos mudar nossos partidos, mudar profundamente as nossas organizações sindicais populares, entender qual é o mundo que nós vivemos, o país que nós vivemos, porque a classe trabalhadora está sendo disputada e parcela dela vai aderindo ao liberalismo econômico, ao conservadorismo, ao fundamentalismo religioso. E isso é formação de consciência social, é disputa e luta de classe. Nós chegamos onde nós chegamos porque nós fizemos essa luta contra a ditadura. E quando a classe trabalhadora se formou, se consolidou e se levantou no ABC, as esquerdas foram capazes de compreender que era ela que ia determinar o futuro e o rumo do Brasil, e ela fez isso. Quando nós passamos por uma revolução tecnológica, automação, robotização, por uma reforma da Previdência trabalhista, por uma reforma sindical pela precarização, e temos um país hoje com uma informalidade, com empreendedores, com trabalhadores de aplicativo. Compreender isso e atuar sobre essa realidade é a nossa tarefa. Não vamos ter dúvida, nós fomos capazes de tirar o Lula da prisão e eleger o presidente. Quando eu falo nós, eu estou falando todas as forças políticas da Frente Ampla. Nós seremos capazes de novo de sustentar o governo do Lula, fazer essa disputa política cultural e vencer em 26. Muito obrigado.